O ES News Especial está começando e traz em destaque: Governo do Estado e a FEC abrem oficialmente a campanha Outubro Rosa para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama no Espírito Santo. Procon Estadual realiza mutirão para negociação de dívidas na Grande Vitória. Pronto-socorro do Hospital Infantil de Vila Velha ganha nova administração e passará a funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. TRE alerta eleitores de Vila Velha para não deixarem o cadastramento biométrico para a última hora. Editora capixaba, com 22 anos no mercado, apresenta as oportunidades e os desafios do setor numa era cada vez mais tecnológica. Você confere ainda uma conversa sobre o crescimento das cidades e os desafios da mobilidade urbana com os arquitetos Gregório Rapsold e seu filho Greg Rapsold. O ES News Especial já está no ar. O mês de outubro chegou e com ele a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa é um movimento internacional que busca estimular as mulheres a fazerem os exames de mamografia. Nessa semana, o governo do estado, em parceria com a FEC, realizaram a abertura oficial da campanha no estado, no Palácio Anchieta, em Vitória. A Rede Cuidar já está fazendo consultas para prevenir o câncer, seja de homem, seja de mulher, né? Mas especificamente da mulher, a Rede Cuidar vai fazer mamografia, já está fazendo no norte. Já fizemos dezenas de mamografia lá nessa unidade que acabou de ser inaugurada. Inclusive, privilegiamos a linha de atendimento à mulher em função da questão do Outubro Rosa. O secretário de Saúde ainda reforça a importância de um diagnóstico precoce para o tratamento da doença. A questão mais importante para as mulheres é se prevenir, né? Então, assim, esse movimento do Outubro Rosa aqui, ele tem por objetivo divulgar a informação para que as mulheres façam prevenção, né? Os médicos recomendam, e acabamos de ver essa orientação de um médico, e de que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, menos problema você vai ter. Então, câncer de mama é um câncer que tem cura. Então, quanto mais rápido você fizer a prevenção, você descobrir que tem algum problema, melhor. O evento também foi marcado pela apresentação de vários músicos capixabas, incluindo o belíssimo coral da FEC. Os consumidores endividados tiveram uma oportunidade para negociar as suas dívidas diretamente com os fornecedores. Foi nessa semana, durante a 8ª edição do Mutirão do Procon do Espírito Santo. Uma excelente oportunidade para limpar o nome de quem perdeu o controle das contas. Na última edição, o mutirão atendeu milhares de pessoas. Veja, nós já realizamos 7 mutirões até hoje, esse é o 8º, com 22 mil atendimentos. Nossa expectativa é de que esse mutirão, o 8º mutirão, tenha cerca de 5.200 atendimentos. Esse número pode variar um pouquinho para menos ou um pouquinho a mais. O evento reúne 12 empresas como financeiras e empresas de telefonia, energia e água. Os descontos em juros e multas podem chegar a 100%. Para conseguir negociar, o consumidor deve possuir uma dívida de pelo menos 60 dias de atraso. E esse foi o caso do seu José Antônio, que contraiu uma dívida no cartão de crédito e não conseguiu pagar a conta. Estou querendo é quitar a dívida, entendeu? Porque é bom a gente andar com as contas em dia, né? Para quando a gente precisar, a gente ter condição de chegar em qualquer lugar. O mutirão foi o último do ano na Grande Vitória, mas outro será realizado entre 20 e 24 de novembro em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A partir de agora, o atendimento pediátrico conta com mais um serviço no Espírito Santo. O pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vila Velha funcionará 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. O objetivo da Secretaria de Estado da Saúde é ampliar o acesso ao serviço, garantindo atendimento mais humanizado aos usuários do SUS. O socorro vai funcionar 24 horas, que não estava funcionando. Só funcionava até quinta-feira e assim mesmo com problema. Não conseguia efetivamente cumprir as 24 horas.
Só que agora, aqui, depois que a organização social assumiu, em função da flexibilidade administrativa que ela tem, nós conseguimos montar uma estrutura aqui que vai funcionar 24 horas. Esse pronto-socorro estará aberto 24 horas para atender a população, mães e crianças que necessitem de atendimento, vão ter garantido aqui. Essa porta não fecha mais. Além do pronto-socorro, também está previsto um aumento de 27% dos leitos, que vão garantir mais internações e atendimentos no hospital. Hoje nós temos 142 leitos, o compromisso da OS é de ampliar para 180 leitos. Então nós vamos ampliar também a infraestrutura de leito, além de ampliar um atendimento de pronto-socorro, vai ampliar também o número de internação, de atendimento ambulatorial. É um crescimento muito grande. E melhor do que isso, nós vamos gastar menos do que gastamos no ano passado. As melhorias vêm junto com uma nova administração, uma organização social que venceu o concurso de projetos da Secretaria de Saúde. O Instituto de Gestão e Humanização já está administrando o Hospital Infantil de Vila Velha há uma semana. E segundo o secretário de Saúde, mudanças já ocorreram, como a transferência de pacientes dos corredores para leitos do hospital. O Estado ganha resultado na assistência, qualidade na assistência e também um maior número de atendimentos. E é dessa forma que o IGH trabalha tanto aqui no Espírito Santo hoje, como trabalha no estado da Bahia, no estado de Goiás, no estado do Rio Grande do Sul, apresentando resultados importantes para a melhoria da assistência do usuário do Sistema Único de Saúde. Agora aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo, no programa ES News Especial, nós vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana e também os desafios do crescimento das grandes cidades, em especial aqui na Grande Vitória. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, os municípios que compõem a Grande Vitória e possuem a maior densidade de população. Nós vamos conversar com o arquiteto e seu filho, duas gerações de arquitetos, Gregório Rapsold e seu filho Gregório, mas também carinhosamente chamado de Greg, né? Sejam bem-vindos, viu? Isso aí. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer tê-los aqui e até para começar a falar com o Gregório, né, que é o nosso arquiteto, que já tem mais de 2 décadas de escritório, com arquitetura, né, enfim, com grandes projetos. A gente não pode começar a falar dele sem citar algumas grandes conquistas, grandes projetos que foram desenvolvidos aqui, né, Gregório? Como, por exemplo, você estava comentando comigo, a Orla de Vitória. Né, nós fizemos a Praça dos Namorados, a Praça dos Desejos, a Praça de Ciência, e que, por incrível que pareça, teve uma votação pública, né, aberta às escolas públicas, bancos, etc. Tal, e que ganhou como lugar preferido da cidade de Vitória. Olha que legal. No início no final dos anos 80 e início dos anos 90. Isso é muito bacana. E foi o maior né? presente de arquitetura, o maior prêmio de arquitetura que veio, foi isso aí. Que bacana, né? Enfim, mais de 20 anos e, na verdade, é difícil a gente passar pelas ruas de Vitória sem ver alguma obra, algum empreendimento, sem ver lá escritórios Rapsold. É isso aí. Né? Porque realmente é um escritório, a família é a família de arquitetos. É o pai, o filho e a esposa também, né? A Olímpia Rapsold é que dirige o escritório. E agora o meu filho, Alexandre Rapsold, se formou em arquitetura também. Ou seja, são 4 arquitetos morando juntos, ou seja, o assunto na mesa do café, do almoço, de jantar, deve ser sempre arquitetura. A gente respira arquitetura o dia inteiro lá. Isso é muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. A gente vive hoje, eu acho, um momento muito complicado, e a gente falava um pouco com o Greg também, que acaba de retornar, inclusive, de um congresso internacional, falando um pouco sobre esse momento que vive de desenvolvimento da cidade, de crescimento imobiliário também. Acho que o grande desafio que a gente vive hoje é a questão do trânsito, enfim, e a estrutura para que as pessoas possam viver bem, um ambiente agradável, um ambiente bom, mas que dê qualidade de vida para todo mundo, né, Greg? Sim, com certeza. O que nós precisamos é pensar na mobilidade como uma solução global, né? Não só o trânsito, né? O carro, não, é mobilidade, é pensar no pedestre, é pensar nas pessoas que andam de ônibus, é pensar na bicicleta, é pensar em outros modais de transporte, como, por exemplo, o aquaviário, né? A gente tem um sistema hidroviário maravilhoso e a gente não usa. É verdade. Fica lá só de enfeite para a gente poder ver, para tirar foto. E que tem um potencial enorme para fazer transporte. Então é pensar nessa mobilidade como um todo para trazer mais qualidade de vida para as pessoas que moram na nossa cidade. É verdade. Inclusive, acho que a Grande Vitória, quem vive aqui na Grande Vitória, passa... vamos falar não só da Grande Vitória, vamos falar de Vitória e Vila Velha. Passa por esse perrengue todos os dias. Porque muitas pessoas que moram em Vila Velha trabalham em Vitória. Então, pela manhã, você vê aquele congestionamento gigantesco ali na Terceira Ponte, né? Para quem está atravessando a ponte. E no final do dia, no sentido inverso. Quem está vindo de Vitória e voltando para Vila Velha.
Uma ponte que foi construída aí há quase 3 décadas, né? Mais de, não sei, tem bastante tempo que a terceira ponte foi construída, no momento em que as pessoas não pensavam, talvez, que o desenvolvimento seria tão expressivo como foi, não é? Ela começou, na verdade, a terceira ponte no governo do governador Elcio Alves, né? E quem terminou a ponte, na verdade, foi o governador Max Mauro, e que fez como se fosse eu acredito que seja talvez uma das primeiras privatizações de iniciativa privada e poder público, que para terminar a terceira ponte, pelo que me consta, né, pode ser que esteja equivocado, mas a história que me contaram foi a seguinte: ele fez um trabalho junto com uma empresa espanhola que terminou a terceira ponte e tinha um limite de explorar a ponte para até terminar, que pagasse a obra que eles investiram. Sim. Obviamente com certo lucro, naturalmente, né? Claro. Que é uma empresa privada. E deu muito certo. Então, quer dizer, hoje, a terceira ponte hoje é um eixo que liga Vitória a Vila Velha. E o mais interessante de tudo isso é o seguinte: o que a gente tem que entender, que você colocou muito bem, é pensar na Grande Vitória, porque hoje, como é que são as 4 cidades? Elas se interligam por avenidas e por pontes, gente. Então não dá para pensar Vila Velha sozinho, pensar Vitória ou Cariacica ou pensar Serra. Eles se interligam dessa forma. É um aglomerado único. Se nós não pensarmos o conjunto, nós não conseguimos resolver essa questão da mobilidade. Ou seja, é preciso uma integração maior entre os prefeitos, entre os municípios que compõem essas grandes cidades, não é isso? Com certeza. O Greg, na minha visão, é o seguinte: eu acho que seria muito importante o governo do Estado articular essa questão junto aos municípios também, não porque vai caber aos municípios naturalmente, mas ele articular isso junto para ele gerenciar pelo menos essa parte dessa articulação. Por quê? Porque a gente escuta falar isso, região metropolitana, nós vamos escutando isso já tem décadas que nós estamos falando isso. Sim. E a gente não vê uma solução final para isso. Sim. Né? E a gente precisa disso de uma forma urgente, porque hoje, como o Greg colocou muito bem, a questão da mobilidade urbana não é nem o carro e nem apenas o transporte coletivo, é o todo. É o todo. Eu acho que isso que está faltando. A gente tem que pensar em todo mundo, né? É isso que você disse, né? E é importante destacar também que a realidade mudou com os anos, né? Quando a ponte foi concluída, Vila Velha ainda era considerada uma cidade de dormitório. Hoje a gente tem 3 shopping centers em Vila Velha. Nós temos um mercado de trabalho que vive e mora em Vila Velha. Nós temos pessoas que vivem em Vitória e vêm para Vila Velha trabalhar. Então, tudo isso tem que ser pensado para quando a gente vai buscar uma solução para a mobilidade urbana, né? Buscar atualmente, né? Pensar as cidades se conectando ao fluxo de pessoas que vai para trabalhar, o fluxo de pessoas que às vezes vai para o lazer, o fluxo. Como é que funciona esse fluxo? Para onde as pessoas vão? Para onde elas trabalham? Quando que elas voltam? Para que a gente possa buscar uma solução para isso. Ou seja, a gente pode afirmar, então, Greg, que essa realidade teve uma mudança muito brusca lá atrás, quando tudo isso foi pensado, e a realidade que a gente tem hoje, né? Com certeza. E tem um outro item importante também que a gente tem que levar em consideração, assim, a frota de veículos da cidade da Grande Vitória, ela cresce praticamente 10% ao ano. Então você imagina, com as ruas que nós temos, uma cidade tão antiga como a Vitória e como é Vila Velha, como é que você vai fazer isso aí? Difícil, esse limite das... Então, quer dizer, ou seja, nós temos que pensar, como o Greg colocou muito bem, pensar não é ruas, nem ônibus, nem veículo, é mobilidade urbana, é o todo, é bicicleta, é pessoas, é todo o sistema. E a gente tem como fazer isso. Tem alternativas, né, Mas só consegue fazer isso se a gente pensar de uma forma, vamos dizer assim, global. Ou seja, pensar na Grande Vitória. A solução tem que ser para a Grande Vitória. Não pode ser somente para um município ou outro município. Nós fizemos 2 trabalhos muito interessantes nessa questão de trânsito e urbanização de centro de cidade, que nós fizemos um estudo para Linhares, que nós ajustamos o centro de Linhares, nosso escritório fez isso alguns anos atrás, e fizemos em São Mateus também alguns anos atrás, estudando os fluxos, os veículos, aumentando o passeio, criando áreas de estacionamento que não tinham lugares. Isso melhorou demais o centro de Linhares e muito o centro de São Mateus. Ou seja, mostra realmente que existe solução, né, Gregório? Tem solução. E tem são cidades de porte médio também. É isso aí. Vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, a gente vai por um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre a realidade das cidades, né? A realidade aqui da Grande Vitória. A gente está conversando hoje com 2 gerações de arquitetos, o Gregório Rapizoldi, o pai, e o Gregório, o filho, o Greg, né, que são arquitetos, enfim, estão comentando um pouco para a gente sobre essa realidade, o que pode ser feito para melhorar um pouco dessa realidade aqui na Grande Vitória, melhorar a qualidade de vida da nossa população, não é isso? A gente volta já já com o ES News Especial, é bem rapidinho. A seguir no ES News Especial,
TRE alerta eleitores de Vila Velha sobre o prazo para o cadastramento biométrico. E Editora Capixaba apresenta as oportunidades e os desafios dessa nova era tecnológica. Você também confere os filmes que estão em cartaz nos cinemas da Grande Vitória. O ES News Especial volta já. De volta do intervalo com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo, hoje tratando um pouco sobre mobilidade urbana, sobre a qualidade de vida aqui na Grande Vitória. E conversando com a gente sobre esses assuntos, estão aqui dois arquitetos, pai e filho, duas gerações de arquitetos, o Gregório Rapsody, seu filho Gregório Rapsody também, mas conhecido como Greg, né? A gente está chamando ele carinhosamente aqui de Greg, mas é o nome de trabalho mesmo, né, Greg? É o nome de trabalho. É o nome de trabalho, Greg Rapsody, né? Agora, a gente falava um pouco sobre os projetos que foram desenvolvidos pelo escritório do Gregório, que é a Grande Vitória, e falando um pouco desse trabalho, um deles chama muita atenção, que é o projeto da sede da Aviação Águia Branca, que lhe rendeu algumas premiações, não é isso, Gregório? Com esse trabalho nós ganhamos o prêmio São Paulo, né, Jovem Arquitetos na época, e depois nós ganhamos um prêmio da Bienal de Quito. Como obra de arquitetura. Então, para nós é uma honra muito grande. A gente já ganhou outros prêmios internacionais. Nós tivemos uma praça de Bairro de São Francisco, também ganhou um prêmio na Bienal da Costa Rica. E essa mesma praça ganhou um prêmio também da Associação Brasileira de Estruturas Metálicas de São Paulo também. Muito legal. E a gente tem outros prêmios também, né? Vila Velha tem o ponto de ônibus de Vila Velha, foi projeto do nosso escritório, também ganhou um prêmio em São Paulo. Olha que legal. Então são N projetos que já é premiado aqui já no Brasil e no exterior. Né? E falando um pouco sobre essa questão da mobilidade, Gregório, que a gente estava comentando isso no bloco anterior, a primeira ciclovia que foi construída aqui na Grande Vitória foi em Vila Velha e foi você que projetou, né? Não é a primeira ciclovia, mas foi a primeira ciclovia construída na avenida principal de uma cidade de porte médio, da dimensão que é Vila Velha. Que foi Vila Velha, né? E foi na primeira gestão do prefeito Max Filho. Olha que legal. E aí o interessante é o seguinte, que o Max tinha essa preocupação e tem essa preocupação da mobilidade urbana. Sim. E isso é muito importante. E nós vimos recentemente, agora na Vila Paulista, construir uma ciclovia na Vila Paulista. Sim. Guardando as devidas proporções, nós há 10 anos atrás fizemos na vida principal da cidade de Vila Velha. Sim. E muito tempo depois foi feita agora na Vila Paulista. Uma avenida então, do tamanho, o Espírito Santo muitas Paulista. vezes está na frente de muitas coisas baseadas nos profissionais aqui do Estado. Não só no nosso trabalho, mas de outros profissionais, colegas nossos, muito competentes também. Sim. Mas é isso que faz com que... É importante também é o seguinte, é importante que as pessoas que são os prefeitos, que são os administradores das cidades, tragam para o seu lado os profissionais com experiências no lugar onde vivem, porque quem pode entender mais a sua cidade é quem vive dentro dela. É verdade. E preparado para isso. O Greg é uma pessoa que pode falar muito sobre esse negócio da questão urbana aí, que ele estuda muito. Não, e é muito interessante, né, Greg? É bacana a gente conversar com os dois, porque cada um tem uma visão de uma geração, né? O Gregório da geração de quem está há 2 décadas já à frente do escritório, mas o Gregório que é um pouco mais jovem, né? O Greg já é da nova geração. Dessa nova geração, trabalhando mais esse assunto. Ou seja, Greg, essa questão, por exemplo, da ciclovia, você citava isso na sua fala anterior, né? Que você pensar a mobilidade e a bicicleta como uma alternativa é uma das formas de resolver esse problema do trânsito hoje em dia, né? É verdade. A bicicleta ela é considerada o meio de transporte mais rápido até 5 km de distância. Se você for, né, quando você leva em consideração o tempo que você demora para arrancar com o carro, sair da garagem, estacionar, achar a vaga, estacionar o carro, a bicicleta muitas vezes ganha do carro nesse quesito. Sim. Uma das principais dificuldades que a gente tem para a implementação da bicicleta como meio de transporte modal na cidade, infelizmente ainda é um pouco de falta de infraestrutura, né? As bicicletas ainda compartilham as vias com os carros, os ciclistas ficam numa situação perigosa porque o nosso trânsito ele é caótico. Isso tudo faz com que as pessoas ainda infelizmente dê preferência pelo carro. Sim. Mas a bicicleta, se for pensar numa política pública de mobilidade com a bicicleta, é possível sim fazer dela um meio de transporte importante nas nossas cidades. E por mais que o Gregório tenha comentado que essa primeira ciclovia, que foi construída uma via, ainda é pouco, né, Gregório? É muito pouco. Mas Vila Velha e Vitória é um caso à parte, vamos dizer, no Estado e no Brasil. Porque Vitória, nós fizemos a primeira ciclovia que a gente fez lá, foi na Avenida Beira-Mar, no final da década de 80. Olha foi só. O nosso escritório que fez. Então, bacana. Praticamente é a primeira ciclovia urbana mesmo, foi o nosso escritório que fez. Sim. E o Max Filho fez essa
ciclovia que eu citei aqui agora. Agora, o prefeito Luciano Rezende, recentemente, fez um trabalho que nos convidou, inclusive, para que nós participássemos desse projeto com ele lá e tudo, nós temos uma reunião e tudo, da ideia de você entrar pela cidade e sair pela ciclovia da cidade, atravessar a cidade de Vitória inteira na ciclovia. Você tem possibilidade de transitar. A gente sentou com eles e fizemos um diagnóstico de onde vir entrar. Então ela entra como se fosse você estivesse vindo pela segunda ponte, você entra ali pelo porto, passa pela Avenida Beira-Mar, pega aquela primeira ciclovia que nós fizemos, que já é um trecho, está bem pronto, e depois você vai pela Praça do Papa, vai embora, entra na Praça do Morã, sai para o Cambori, aí você entra na Norte e Sul e sai para a Serra. Olha que então interessante. Atravessa a cidade inteira numa bicicleta. Tá certo. Olha, eu vou agradecer muito aqui o nosso arquiteto Gregório Rapisodi, nosso arquiteto também Greg, 2 gerações, pai e filho, comentando hoje um pouco aqui no ES News Especial sobre mobilidade urbana, sobre a qualidade de vida na Grande Vitória, o que pode ser feito. Prazer recebê-los aqui, viu? Prazer é meu. Prazer foi nosso. nosso. Todo nosso, gente. Valeu. Muito obrigado. A gente continua então com o ES News Especial. Quem vota em Vila Velha já pode fazer o cadastramento biométrico nessa Central da Justiça Eleitoral no Shopping Boulevard, em Itaparica. A biometria é obrigatória para todos os 319 mil eleitores do município. A Central Biométrica de Vila Velha foi toda pensada no bem-estar do eleitor, na facilidade para o eleitor. É um shopping boulevard, aqui na Rodovia do Sol, estacionamento de graça, área de alimentação. Para fazer a revisão biométrica, o cidadão precisa trazer apenas um documento de identificação, com foto e um comprovante de residência. O procedimento é muito rápido, simples, dura poucos minutos. Mas aqui nessa unidade de cadastramento, no Shopping Boulevard, em Vila Velha, a procura ainda está sendo pequena. Vários postos podem ser ampliados caso aumente a demanda e a procura da população. Atualmente, cerca de 1.200 pessoas estão sendo atendidas no local todos os dias. Mas com o aumento da procura, outros 50 postos podem ser abertos, ampliando a capacidade para 3.600 atendimentos por dia. Aumentou a demanda, a gente aumenta os postos. Agora a gente está com 21 atendentes, às vezes um pouco mais que alguns servidores de cartório vão ajudar, mas não está podendo ampliar mais porque não tem essa procura, né? Então 21 vão chegar a 69 atendentes. 69 atendentes dá 3.600 pessoas, é muita gente para atender. E os eleitores aprovaram a agilidade no atendimento. O atendimento foi excelente, cara. Rápido, tranquilo, sem pressa, tudo normal. Maravilhoso, muito bom atendimento. Foi rápido? Muito rápido, achei que ia demorar mais. O prazo para a revisão biométrica em Vila Velha vai até janeiro de 2018, mas a orientação é para que os eleitores não deixem para a última hora. Não vamos deixar para a última hora, ainda é 19 de janeiro, fala assim, está muito longe, não está não, faltam pouquíssimos dias. Em dias úteis nós temos aí 89 dias úteis para atender todo mundo, vai ser complicado, não deixa para a última hora não, para não passar aperto. O eleitor que não comparecer dentro do prazo terá o título cancelado, estará impedido de tirar passaporte e não poderá participar de licitações, tomar posse em cargos públicos e se matricular em instituições públicas de ensino. A Next Editorial tem uma das mais completas estruturas do Brasil para a produção de conteúdo. Com mais de 2 décadas no mercado, a empresa busca manter seus leitores conectados ao mundo e ao que nele acontece de mais importante. Começamos com uma agência de comunicação, que fazíamos publicidade, mas vimos que tínhamos uma vocação editorial muito impregnada no nosso DNA, né? E aí surgiram as primeiras revistas, os primeiros produtos editoriais, e lá se vão 22 anos de história. E nesses 22 anos, mais de 1.500 títulos já foram editados pela empresa, se consolidando com mais de 82% do mercado de revista no Espírito Santo. Em mais de 22 anos de história, a Next Editorial produz conteúdo para mais de 30 títulos. Entre os mais conhecidos, a revista ES Brasil e a revista Comunhão, uma das maiores do segmento em todo o país. Uma equipe de mais de 100 profissionais, espalhados por todo o país, lidam direta e indiretamente para a produção de todo esse conteúdo.
Economia, varejo, gestão, desenvolvimento empresarial e pessoal e espiritualidade. Somando todas as revistas, a Next coloca nas ruas anualmente mais de 400 milhões de páginas impressas, impactando quase 2,5 milhões de leitores nas publicações em papel. Nas plataformas multimídia, site, rádio, perfis sociais e edições digitais, os conteúdos da Next impactam um público mensal superior a 10 milhões de pessoas. A Next Editorial não é mais uma empresa que produz revistas. Nós somos uma empresa que produz conteúdo, né? Tanto que o nosso negócio, a nossa vocação é logística de conteúdo, né? Nosso principal output, nossa principal entrega é o veículo impresso. Mas nossa maior audiência está nas plataformas digitais, no site, na revista em formato PDF, que vai para milhares de pessoas pelo Brasil e no mundo. O site, que é visto por milhões de pessoas. Acompanhando as novas tecnologias, a editora é a primeira do Brasil a disponibilizar todo o seu conteúdo em plataformas de áudio streaming, como o Spotify. A gente está nas 70 e tantas plataformas de áudio que existem no mundo, né? Então esse conteúdo é distribuído em áudio, né? Então temos os audiobooks, os podcasts. Então as pessoas podem se deliciar com o conteúdo também nas plataformas. E isso facilita muito a acessibilidade para portadores de necessidades especiais, mas também para as pessoas que gostam de ouvir o audiobook, o audiolivro, o podcast, né? E também agora estamos entregando esse conteúdo em vídeo também. Um exemplo do sucesso do uso dessas novas tecnologias é a revista Comunhão, que é um dos principais títulos da editora. Segmentada para o público cristão, o conteúdo da revista rompeu as páginas impressas e ganhou o mundo. A revista Comunhão, quando ela circulava apenas no formato impresso, ela atingia 75 mil pessoas. Hoje, no formato multiplataforma, a gente atinge 4 milhões de pessoas todos os meses com a mesma plataforma, com o mesmo conteúdo. E diante de um mundo cada vez mais globalizado e tão cheio de informação em todos os cantos, a editora enxerga oportunidades e desafios pela frente. Quem produz conteúdo tem que estar cada vez mais preocupado com como prender a atenção do leitor, sendo relevante com o conteúdo que entrega, atendendo, sim, a necessidade daquela pessoa dentro daquele momento. E que tal aproveitar o final de semana para curtir um cinema? Fique por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark na Grande Vitória. Kingsman, O Círculo Dourado. Duas de Mim. Oi! Lego Ninja Go, o filme. Vamos ver. Ai, de onde saiu isso? Divórcio. Lembra de mim, amor? Blade Runner 2049. Chocante. O seu beijo, no toque me acende o desejo. My Little Pony, o filme. Tô tão cansado dessa coisa de pônei fofinho. A Morte Te Dá Parabéns. You scared me. Pica-Pau, o filme. Que bicho é esse? Your Name. E para ficar por dentro dos horários das sessões, acesse cinemark.com.br.